Boa noite. Estamos aqui novamente e para falar sobre o autismo, né? Um assunto muito importante e desejo desde já uma boa semana para você. Se inscreva em nosso canal, dê um like para ajudar o nosso canal e também participe do nosso fórum. É muito importante a participação do fórum para discutirmos, darmos opiniões, trocarmos informações. E estou sempre à disposição de todos vocês. Mas hoje nós queremos falar sobre um assunto muito importante, que são os medicamentos no autismo. Primeiramente, eu quero deixar claro para todos vocês que eu não sou especialista indicado na área de medicamento, né? Quem sou eu, né? Não sou médico, não sou psiquiatra, não sou neurologista, não sou um profissional, um farmacêutico que poderia passar qualquer medicamento, né? Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo de falar sobre o medicamento no autismo é trocarmos experiências e passar essa experiência, a minha vivência, a minha história de vida, e passar um pouquinho dessa vivência, dessa experiência como autista, tá? Então não como profissional somente, né? Por exemplo, eu sou professor de educação inclusiva, né? Tenho pós-graduação, mas não passar essa experiência profissional, passar o teórico, mas passar também a minha prática como autista, como vivência, para ajudar as pessoas no sentido de orientação. Então é importante nós dizermos o seguinte, deixar claro isso, que quem sou eu para passar qualquer medicamento, para indicar qualquer medicamento, seja para a criança, adolescente ou adulto. Mas é importante passar essa vivência para todos vocês. Então, primeiramente, eu vou explicar um pouquinho e depois vou passar uma vivência para vocês, da experiência da minha vida, que vai realmente ajudar bastante, com bastante parte psicológica. E, inclusive, é importante deixar claro duas coisas. Autismo não é doença, ela é uma deficiência, é uma pessoa com deficiência, que é o termo correto. E, segundo lugar, que é importante destacar que a psicologia, mesmo que fosse um psicólogo, ele não pode passar medicamentos, né? O psicólogo, ele trabalha com a psicoterapia e ele trabalha com outras técnicas, mas ele não passa medicamento. Quem passa é somente os médicos. Então isso é importante destacar. Outro fato aí que eu quero até complementar, a informação que também passou aí na mídia, que está aí, que nós fizemos até um vídeo também falando sobre isso, que é a vacina na influência das crianças com autismo, Então muitas pessoas estão perguntando qual é a minha opinião. É claro que com a experiência que eu tenho de autista, eu tomei praticamente todas as vacinas, não tive nenhum problema com a vacinação, e o autismo, a causa ela é hereditária, comprovadamente hereditária. Então esses filmes que passaram, eles são polêmicos ao ponto do Deniro retirar esse tópico, e ele declarou também que o filho de 18 anos ele é uma pessoa com deficiência, ele é autista, então ele está dentro do transtorno espectro autista utero. Então isso é importante ressaltar, que a minha opinião é que é um absurdo, que não afeta os autistas a vacinação, e pelo contrário, tem que vacinar sim, tanto os neurotípicos quanto os autistas, é importantíssimo a vacinação. E voltando também para os medicamentos, no autismo, eu quero complementar que
o autismo, ele tem muitas pessoas que estão perguntando, por isso que eu fiz o vídeo, né, que elas estão perguntando na internet e falando, comentando muito sobre esse tema que é medicamentos no autismo. Então há muitas dúvidas, né? Muitos dizem o seguinte, que os pais eles não gostariam de dar os medicamentos para o seu filho. Os médicos passaram e falaram: olha, quando tiver algum problema, você utiliza o medicamento. E os pais, eles comentam: olha, eu não queria dar esse medicamento, eu estou vendo que vou precisar dar, o que eu faço, né? Então eu não queria dar. Então o que eu posso dizer é o seguinte: eu não sou, né, nunca fui favorável ao medicamento, né? Essa é a minha opinião, é algo que eu utilizo para mim. Mas é aquilo que eu sempre digo, e isso precisa ser deixado claro: o que funciona para um não funciona para outro. Por quê? Por causa da personalidade de cada um. Ah, mas ele tem o mesmo transtorno, o mesmo código, o mesmo CID-10 de autismo. Ele está dentro do transtorno do espectro autista. Sim, mas a personalidade é diferente, não somos iguais, então temos a diferença na personalidade, e o que funciona para um não funciona para outro. Isso as professoras sabem que na escola é assim, né? Tem que perseverar também, ter muita perseverança, e da mesma forma com medicamentos. Então nós vemos constantemente: eu utilizo tal medicamento e não tem dado certo, já para outro ele utiliza. Então isso acontece não só no autismo, como nos neurotípicos também, com outros medicamentos. Então é importante relatar isso, né? A minha opinião é a seguinte: eu evito medicamento na minha vida, eu evito medicamento, e vou contar até algumas fases também que aconteceu comigo e dar alguns exemplos também. Então vamos falar de teoria e vamos falar prático para complementar bem esse assunto, que é um assunto muito importante, muito requisitado na internet, que vai poder ajudar aí com muitas informações. Esse é o nosso intuito. Então a medicação, eu não sou favorável ao tomar medicação. Isso sou até hoje, tá? Eu prefiro coisas naturais. Então prefiro chás naturais. Chá de quebra-pedra, chá boldo para estômago, chá de erva cidreira, que funciona muito bem, um chazinho vai muito bem, chá de hortelã. Então chá de ervas, né, é que eu procuro sempre utilizar. É óbvio que alguns momentos da nossa vida nós não temos como fugir do medicamento, e até conto um caso para vocês. Certo dia eu estava com um problema muito sério, porque eu estava sentindo um cansaço muito grande, e já havia ido ao médico, porque não aconselho ninguém a tomar remédio sem medicação, sem prescrição médica. Isso é o primeiro ponto importante, né? Da mesma forma que nós comentamos que o diagnóstico também é importante e tem que ser feito por um profissional especializado em autismo, e com prescrição médica qualquer medicamento. Então eu fui ao médico e com prescrição médica foi passado um remédio para a ansiedade e para a depressão, que seria a fluoxetina, uma vez que eu já havia tomado a sertralina e não estava fazendo efeito. Então a fluoxetina eu passei a tomar, né? E tomando a fluoxetina, ela deu realmente uma acalmada, e foi o que me ajudou. Mas eu sempre procurei evitar ao máximo de tomar remédios. Não gosto de tomar remédios para depressão, não gosto de tomar medicamento. Procuro evitar e utilizar outros medicamentos, algo alternativo, para não poder utilizar medicamentos, né?
Até foi um dos fatores que eu tinha muita depressão e eu procurava descobrir o que é que realmente tinha, e eu fui diagnosticado na fase adulta de autismo, né, com a síndrome de Asperger. E aí, a partir do momento do diagnóstico, isso ajudou bastante e, no meu caso, muito mesmo, aconselho, e eu passei a entender a minha vida, o antes, o durante e o depois. Então isso foi muito importante, o diagnóstico, uma nova vida, e por isso eu indico. E já fizemos um vídeo aí falando sobre o diagnóstico, então é muito importante, é um outro tema que é muito requisitado, né, dentro da internet. Mas também, voltando aqui para o medicamento no autismo, então eu não tinha saída, e eu evito ao máximo, e tive que utilizar. Esses medicamentos que eu citei agora não foram esses dias não, tá? Isso foi antes do diagnóstico do síndrome de Asperger, que eu tinha muito esses problemas de depressão. Bom, tomado esses medicamentos, né, eu evito, porque o medicamento ele tem o efeito colateral, então ele dá problemas de estômago, você tem que tomar omeprazol às vezes junto com a medicação, então tem uma série de problemas. Também o medicamento, é importante ressaltar que ele tem, isso eu li muito para poder falar aqui com vocês, e também experiência de vida, porque o medicamento, alguns você fica dependente dele, principalmente remédio de depressão, então é difícil depois você conseguir sair dele. No meu caso, eu consegui sair, eu não tomo medicação constante para depressão e consigo ter uma vida normal, dentro daquilo que eu comentei, trabalhando as potencialidades, vencendo as barreiras. É a forma que você consegue se desenvolver, essa é a dica, né, para qualquer pai que pede, mãe, que é trabalhando as potencialidades, é muito trabalhado dentro da educação inclusiva nas escolas. Então esse é o segredo, que é trabalhando as potencialidades. É simples? Não. Tem várias coisas que você precisa trabalhar para você alcançar os objetivos, mas é possível. E estou aqui para dizer isso para vocês, que é possível, porque eu tive, depois do diagnóstico, um desenvolvimento muito grande, e realmente assim melhorou bastante. Então, esse que eu contei foi antes do diagnóstico. Após o diagnóstico, houve uma fase que eu precisei, infelizmente eu precisei procurar médico novamente, porque eu tinha um cansaço muito grande, e até um tema que eu pesquiso bastante, o cansaço, o estresse do autista, que é o pensamento do autista. O autista ele tem um pensamento que ele trabalha sempre, ele vai trabalhando antes e vai trabalhando as fases, né? Então isso cansa muito o autista, e conversando com os autistas, realmente, não todos, mas a grande maioria tem essa questão, e é como eu sempre falo, né, a questão da personalidade, somos diferentes, o que funciona para um não funciona para o outro, então é diferente quando você comenta algumas coisas. Então, no meu caso, eu estava com um cansaço muito grande, não justificava, não havia carregado peso, não havia feito trabalhos, estava bem, então não entendi o cansaço, busquei ajuda médica, e a médica passou um remédio, evitei ao máximo, protelei, não queria, mas tive que ir. Foi passado uma medicação, no meu caso, com prescrição médica, comprei o remédio, não comprei genérico, comprei o remédio e tomando, né, essa medicação, ele deu um efeito colateral muito grande, fez mal, né, essa medicação. Ao ler a bula, ele dizia que essa medicação era para depressão, mas falava que era para pessoa, para tirar a ansiedade, para a pessoa deixar de fumar. Bem, e então eu evitei ao máximo, mas não tive como. Utilizei a medicação e ela fez esse efeito colateral, que ele mexeu com a ansiedade, e eu comecei a me sentir muito ruim, né? Então o que eu sentia?
sentia um alívio da canseira, mas não tirou totalmente, né? Então conseguiu melhorar uma coisa, mas acabou, além do estômago, ele acabou estragando outra coisa que seria o comportamental. Eu senti que eu fiquei mais agressivo, eu senti uma alteração no comportamental, e então há remédios que eles fazem isso, eles consertam de um lado e eles acabam estragando de outro lado, né? Então, fora os efeitos colaterais que eles tomam. Então, eu evito ao máximo utilizar esse tipo de medicamento, não gosto de medicação, evito ao máximo. E no caso, eu me encontrei bem com a psicoterapia, tá? Foi algo que eu fiz, agora eu faço ela particular e faço com muito sacrifício e faço ela constantemente. Isso tem me ajudado bastante e é o que eu indico. E antes eu fazia a psicoterapia, porém, antes do diagnóstico, porém eu fazia assim, eu ficava um mês, largava, parava, depois ficava fora, 1 ano, 2 anos, aí voltava com uma outra profissional até contar tudo novamente, depois de 2, 3 meses saía novamente, nunca ficava fixo, isso atrapalhava bastante também, que eu não indico. E claro que com o diagnóstico, a psicóloga sabendo, tudo isso fica mais fácil, né? Então, quando os profissionais eles trabalham juntos também, não é meu caso, mas quando tem uma fono, uma psicoterapia, uma terapeuta, né, psiquiatra, quando trabalham vários médicos em conjunto e vários profissionais em conjunto, isso fica mais fácil, não só fechar o diagnóstico, mas também o tratamento é muito mais fácil, né? O acompanhamento, trabalhar as potencialidades, e tudo isso desenvolve muito bem. Então, por isso que a medicação, é importante frisar, que ela conserta de um lado, estraga de outro, e é uma coisa muito delicada, porque você está trabalhando com fatores, né, com comportamental. Então, você dá um remédio para tirar a agressividade, ela afeta uma outra questão. Tem as crises de ansiedade, tem a agressividade, tem a hiperatividade. Então tem vários aspectos e é uma coisa muito delicada, porque você pode afetar muito nós autistas. Então, por exemplo, pode afetar a sensibilidade, a hipossensibilidade, você pode afetar a ansiedade. Então tem outros fatores que a medicação ele pode afetar. Então é importante, claro, né, há casos que não tem jeito, como no meu caso o medicamento foi necessário, você busca, mas se você puder utilizar outras fontes alternativas, é claro que é melhor, né? Uns utilizam florais, outros utilizam, no meu caso, a psicoterapia, tem também a equitoterapia, que seria os cavalos, né? Você utilizar para coordenação, tem as terapeutas, fono, então tem vários outras, bastante serviços que você pode utilizar. Aí você perguntar, mas na rede pública não tem? Infelizmente não tem. Como eu relatei agora, eu tive que pagar porque não tinha na rede pública, infelizmente, né? Seria o ideal que tivesse em todas as cidades brasileiras, inclusive no interior. Algumas cidades que até têm alguns centros, têm alguns serviços, né? Não podemos deixar de relatar isso, mas há falha sim nos serviços, né? Tem essas dificuldades, infelizmente, e aí o ideal é buscar todos esses recursos que estão disponíveis e lutarmos também, né, pelos nossos direitos. Nós temos aí a Lei Berenice Piana, que é uma lei que traz as garantias dos nossos direitos como pessoas com deficiência, e é importante lermos, e é importante informarmos, e é importante buscarmos esses direitos, que é uma coisa que eu lutei a vida toda e vou continuar lutando, que é a busca dos direitos, né? E aí dia 2 de abril está aí,
que é né, o Dia Internacional da Consciência do Autismo, e é importante, né, essa consciência, né, não só colocar os monumentos em azuis, as passeatas e todo o movimento, mas pela busca dos direitos, pelo respeito, pelas garantias do direito, é muito importante. E eu deixo aí o nosso, aqui embaixo, o nosso fórum de debates para você escrever, para falar comigo. Estou à disposição, com muito carinho, com muito amor. Esse vídeo foi feito e estou à disposição de todos, né? Uma boa semana para todos. Se inscreve em nosso canal para receber informações, dá o like e participe do nosso fórum. Muito obrigado, até o próximo vídeo e uma boa semana do fundo do coração. Muito obrigado a todos.